Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Pitti, divulgando mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de trabalho hoje é o estudo analítico dos espelhos esféricos, ou seja, nós iremos trabalhar aqui com as equações que te ajudam a entender toda a complexidade de cálculo que envolverá esses espelhos esféricos. Então nós vamos começar aqui com a equação dos pontos conjugados ou simplesmente a equação de Gauss. Essa aqui é a equação tradicional. Ela traz aqui três elementos que alguns vocês talvez não conheçam, né? Então, esse F minúsculo ele representa a distância focal, que é a distância do vértice do espelho até o foco. O P representa a distância do objeto até o vértice. O P' representa a distância da imagem até o vértice do espelho. Essa equação aqui, normalmente você vai ter que trabalhar com o conceito de MMC. Daí, algumas pessoas têm dificuldades, então eu prefiro utilizar essa que está aqui ao lado. Daí você trabalha com o produto do P e P', dividido pela soma, né, do P mais o P'. Daí você vai obter valores iguais ao dessa situação. Só que aqui você vai ter uma abreviação de alguns cálculos que você vai de maneira direta, ok? Nós teremos aqui também a segunda parte que deve ser aglutinada à primeira parte, que é a equação do aumento linear transversal, que é simbolizada pela letra A, aumento linear transversal. Desse I aqui representa a altura da imagem, o O, a altura do objeto, o P', posição da imagem em relação ao espelho, P, a posição do objeto em relação ao espelho. Esse menos aqui, depois eu vou estar explicando qual é a finalidade dele estar nessa equação do meio, tudo bem? E aqui você também tem a última possibilidade, que é o A igual a F sobre F menos P. Lembrando que esse F aqui é a distância focal, P, posição do objeto em relação ao espelho. Esse A aqui, ele poderá aparecer para você com dois sinais. Tá, você tem que tomar um certo cuidado com relação a ele. Ele poderá ter um sinal positivo se a imagem for virtual, e ele poderá ter um sinal negativo se a imagem for real. Ele é vinculado ao I. I positivo, A positivo, I negativo, A negativo. O P' também ele terá dois tipos de sinais. Positivo, imagem real. Negativo, imagem virtual. E o P também terá dois sinais. Se for objeto real, o P é sempre positivo. Se for um objeto virtual, o P sempre será negativo. A distância focal também. Foco positivo, espelho côncavo. Foco negativo, espelho convexo. Então, eu vou tratar desses detalhes mais à frente para você ter uma seguridade. Aqui nós temos a situação do referencial de Gauss, que é válido para a luz incidente da sua esquerda para a sua direita. Aqui nós temos a representação do espelho côncavo. Essas cerdas aqui indicam que essa parte externa não é espelhada e a parte espelhada é a parte interna. E aqui nós temos a representação do espelho convexo, ao contrário, a parte espelhada ao contrário. Nós teremos aqui os eixos de orientação. Esse aqui é o chamado eixo principal, né? Onde que a sua orientação será da direita para a esquerda. E aqui nós teremos o eixo vertical, que coincide exatamente com o eixo principal no vértice do espelho. Daí nós temos aqui que tomar alguns cuidados. Quando eu estou com a imagem, com a sua base no eixo principal e com a orientação para cima, ela terá um valor positivo. Se eu tiver com a base da imagem no eixo principal e ela está orientada de cabeça para baixo, vamos dizer assim, ela não terá um valor de imagem positivo, ela terá um valor de imagem negativo. Então, no frigir dos ovos, assim, imagem de cabeça para cima em relação ao eixo principal, o sinal dela é positivo. Imagem com cabeça para baixo em relação ao eixo principal, o sinal da imagem é negativo. Se o objeto estiver posicionado à esquerda, ou seja, na frente da parte espelhada, ele é um objeto real. Esse seu sinal será positivo. Se a imagem também estiver na frente do espelho côncavo, nesse caso aqui, ela também terá o sinal positivo, que ela é uma imagem real. O espelho convexo, a imagem sempre terá um sinal negativo de P', porque a imagem fornecida por ele sempre será virtual. Então, ela é sempre na parte oposta à parte espelhada.
E o espelho côncavo ele terá uma única imagem de sinal negativo, que é a imagem virtual, que é quando o objeto está posicionado entre o foco e o centro de curvatura do espelho. Então, sem mais delongas, né? Então, se o objeto está posicionado aqui, ele é um objeto real, a imagem é sempre, aliás, o P é sempre positivo, e se a imagem estiver posicionada aqui, normalmente ela vai estar invertida em relação ao objeto, ela também terá um sinal positivo. Tranquilo? Aqui nós temos o centro de curvatura, que te identifica aí as condições que esse espelho foi fornecido. Então, esse centro de curvatura ele representa o centro de curvatura da esfera que esse espelho foi retirado. O F representa aqui o ponto médio entre o centro de curvatura e o verso do espelho. Então, aqui eu estou analisando o espelho côncavo. Esse foco e centro de curvatura eu estou analisando o espelho convexo. Tudo bem? Tranquilo? E aqui nós temos o verso do espelho, que é onde que coincide tanto o eixo principal quanto o eixo vertical passando exatamente sobre o centro do espelho. Tranquilo? E nós temos esse V em alguns materiais, ele também é equivalente ao centro óptico aí, mas são detalhes aí. Então nós temos a luz, que vai chegar sobre esse espelho, proveniente do objeto ou de uma fonte luminosa, que no é o caso das antenas parabólicas. O F ele representa, conforme eu já havia falado no slide anterior, a distância focal, que é a distância do foco até o vértice. Tranquilo? Aqui nós temos também a distância focal nesse caso aí, do espelho côncavo e a distância focal do espelho convexo. O do espelho côncavo, a distância focal é sempre positiva, porque sempre o foco estará na frente da parte espelhada. O do espelho convexo, a distância focal sempre terá um sinal negativo, porque a distância focal está oposta à parte espelhada. Aqui nós temos uma primeira situação. Nós vamos colocar o objeto aqui sempre à esquerda, para adequar-se ao referencial de Gauss, que é válido para a luz incidente da esquerda para a direita. Eu coloquei o objeto antes do centro de curvatura. Usando os raios notáveis, raio paralelo, bate no espelho, passa pelo foco, raio diretamente no centro de curvatura, ele vai e volta na mesma direção. Lembrando que não é obrigatório você utilizar essa questão do raio sobre o centro de curvatura. Você poderia usar diretamente sobre o vértice ou diretamente sobre o foco. Fica a seu critério o que você achar melhor aí. Então aqui nós temos a imagem. Essa imagem aí, ela é real, tudo bem? Então o P' dela será positivo. Ela terá um aumento linear menor que 1, porque ela tem um tamanho menor do que o objeto, e esse A aqui será negativo, e o I também será negativo. Tranquilo? Então aqui nós temos até essas situações. O P' representa a distância da imagem até o espelho. Como o objeto real P é positivo, como a imagem real P' é positivo. Tranquilo? Aqui nós temos a situação da imagem virtual no espelho côncavo. Então você coloca aqui o objeto, a imagem será representada do mesmo de maneira direta ou direita, virtual porque ela se forma atrás da parte espelhada, e nesse caso aqui é maior do que o objeto. Então nesse caso aqui, o P é positivo porque o objeto está na frente da parte espelhada, ele é um objeto real, e o P' é negativo porque a imagem se formou na parte oposta à parte espelhada. Então ela é chamada de imagem virtual. Daí nós temos aqui o espelho convexo. Então, o espelho convexo, independente da distância que você coloca o objeto, a imagem sempre será virtual direita e menor em relação ao objeto. Essa distância π aqui em relação ao espelho do objeto, ela será positiva, porque o objeto é real, e o P' será negativo, porque a imagem é virtual. Toda vez que a imagem for virtual, esse P' será negativo. Aqui nós temos as comparações do O e do I. Toda vez que o objeto tiver a sua base no eixo principal e a sua extremidade apontando para cima, então nesse caso aqui o objeto terá um sinal positivo. Idem para a imagem. Se ela tiver sua base no eixo principal apontando para cima, o I será positivo. Então O positivo, o objeto acima do eixo principal, I positivo, imagem acima do eixo principal.
Caso eu tenha uma situação assim um pouco diferenciada, o objeto tem sua base no eixo principal, só que ele está abaixo ou apontando para baixo do eixo principal. Idem a imagem. Então, nesse caso aqui, o O é negativo, porque o objeto se forma abaixo ou se localiza abaixo do eixo principal. E o I também será negativo, porque a imagem está abaixo do eixo principal. Aqui você tem essa situação, que é comum aí nos espelhos esféricos côncavos, né? Então, O está acima do eixo principal, então ele terá o sinal positivo. O I está abaixo do eixo principal, ele terá um sinal negativo. Tudo bem? O aumento linear também será a mesma coisa. Então, toda vez que o objeto tiver o mesmo tamanho da imagem, ou seja, só que nesse caso aqui, ó, o objeto está sobre o C, a imagem está sob o C. Então, eles têm valores iguais, porém com sinais diferentes. Por quê? O objeto se forma acima do eixo principal, a imagem se forma abaixo do eixo principal. Só que se você colocar aqui, ó, A igual a I sobre O, quando você divide menos 10 por 10, você vai ter um aumento linear de 1. Só que esse sinal de menos aqui indica que a imagem é invertida em relação ao objeto. Se aqui fosse positivo, a imagem seria direta ou direita em relação ao objeto. Tranquilo? Então, o A, nesse caso aqui, negativo representa a imagem invertida. E nesse caso, se você colocar esse A em módulo, você terá uma plena certeza que a imagem e o objeto têm tamanhos iguais a 1. Ou seja, a imagem ela representa 100% de igualdade em relação ao tamanho do objeto. Tranquilo? Quando a imagem é menor do que o objeto, mas mesmo assim ela é invertida, o I é negativo e o objeto continua com o mesmo tamanho. Nesse caso aqui, ó, a imagem ela corresponderá a metade em tamanho ao objeto. Mas como ela se forma de maneira invertida, você tem que colocar o sinalzinho de menos, que significa que a imagem é invertida. E nesse caso aqui, essa imagem ela tem um tamanho menor que 1, porque o seu tamanho em relação ao 100% do tamanho do objeto corresponde à metade, ou seja, menor do que 1. Quando a imagem é virtual, o I sempre será positivo, e nesse caso aqui o O, como ele está acima do eixo principal, ele também será positivo. Então, nesse caso aqui, quando você divide o I sobre o O, você vai obter uma imagem 3 vezes maior do que o objeto. Como o A é positivo, a imagem é direita ou direta, e nesse caso aqui o A é maior que 1. Tudo bem? Então, ou seja, imagem maior do que o objeto. Aqui nós temos os sinais. Isso aqui é extremamente importante para vocês aí. Grandeza, posição do objeto em relação ao espelho. Se for um objeto real, é sempre positivo. Se for um objeto real, negativo. Mas nós vamos adotar sempre o objeto como real, então ele sempre será positivo. O P', se a imagem for real, ele é positivo. Se ela for virtual, ele é negativo. O A, imagem direita ou direta, o A é positivo. Imagem invertida, o A é negativo. Distância focal, espelho côncavo, foco positivo. Espelho convexo, foco negativo. Tamanho da imagem. Em módulo, se o A for menor que 1, a imagem é menor que o objeto. Se o A for igual a 1, a imagem é igual ao objeto. E se o A for maior que 1, a imagem é maior do que o nosso objeto. Daqui nós temos as equações de Gauss, você pode usar essa ou essa no processo reducional. E dos aumentos lineares você pode ter essas duas aqui. Pessoal, por hoje é só. Eu vou passar agora, na próxima aula, uma aula no quadro para fazer exercícios utilizando as equações aqui que foram passadas hoje. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários, estou à disposição para respondê-las a qualquer momento. Valeu!